Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob os vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Fiat. Partilha do Livro do Céu, volume 6, trecho 35. Quem tem o título de vítima pode lutar com a justiça. Continuando o meu habitual estado, ouvi ao redor do meu leito pessoas que rogavam a Nosso Senhor. Eu não prestava atenção a escutar o que queria, prestava atenção só o que já era tarde e que Jesus bendito não se fazia ver ainda. Então aqui Luísa se encontra no seu habitual estado, né? E ao lado do seu, seu leito ela via muitas pessoas que rogavam ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela não prestava atenção, né? E não queria escutar aquelas pessoas, ela só prestava atenção, era que Jesus estava demorando a vir, né? E então ela não olhava para aquelas pessoas, ela só queria que estar, ali, ela queria só a atenção de que Jesus viesse a ela, né? Então, Jesus vai e diz, né? Ó como, ó como se destraçava meu coração. Luísa vai e diz, ó, como se destraçava o meu coração, temendo que não viesse, e dizia para mim. Então Luísa ficava com o coração destraçado, temendo que Jesus não viesse a ela, né? Porque ela não tinha atenção, as pessoas tinham atenção, era na demora que Jesus estava vindo, ela estava sofrendo por isso. Então ela estava sentindo o coração dela se destraçar, né? Se espedaçar por causa que Jesus, temendo que Jesus não viesse a ela. Aí ela continua, Senhor bendito, estamos já na última hora e não vem ainda. Não me dê este desgosto, pelo menos faça-se ver. Enquanto isso dizia, saía ele disse. Então, quando ela rogava a Jesus para que Jesus venha, né? Ela diz, Senhor bendito, já está na última hora, a hora terminando o dia, né? Talvez, e Jesus não venha, ela pedia que ele não desse esse desgosto a ela, viesse logo, né? A se manifestar para ela. Enquanto isso, ela pensava, dizia dentro dela, Jesus vem e diz, aqueles que estavam ao meu redor, luta com a minha justiça, lutar com a minha justiça é lícito às criaturas, mas só é lícito a quem tem o título de vítima. Então, para que Jesus vai dizer para aquelas pessoas, né, que estão ali lutando, pedindo
a Jesus, querendo estar com Jesus, né? Jesus vai falar para as pessoas que todas as criaturas é lícito lutar com a justiça de Deus. É justo, mas só é mas só é lícito quem tem um título, é, é, como se diz, lutar com a minha justiça não é lícito às criaturas, perdão, eu falei que era lícito. Lutar com a justiça não é lícito para as pessoas que não é vítima, né? Aquelas pessoas que estavam ali ao redor do leito de Luiz, elas não era lícito estar ali explorando a justiça de Deus, né? Lutando pela justiça de Deus. Mas só é lícito, Jesus só dá permissão lutar com a justiça de Deus para aquelas pessoas que é vítima. No caso, que nem Luísa se ofertava para Jesus, né? É, ela sim era lícita, porque ela era vítima, né? Tinha esse título, né? Quem tem o título de vítima, só ela tinha, a Luísa tinha esse título de vítima, então ela podia lutar, né? E não só lutar, mas não só de lutar, mas de brincar também com a justiça. Isso porque ao lutar ou julgar, facilmente se recebe os golpes, as derrotas, as perdas, e a vítima, estando pronta, a recebe sobre si os golpes. Então, por que que é vítima, que só é permitido lutar com a justiça e jogar com a justiça, quem é vítima? Porque a pessoa vítima, ela vai se resignar, ela está preparada a receber os golpes, as derrotas, as perdas. E as pessoas que não perdão, e as pessoas que não são vítimas, elas não aceitam, não se resignam a ter derrota, a ter perda, a sofrer, né? Porque elas não estão prontas a receber os golpes da justiça. E a alma vítima, ela está sim pronta a receber. Ela se resigna, aceita ser derrotada, aceita as perdas, aceita o sofrimento, né? Porque a alma vítima, ela sabe, ela conhece o porquê que ela está fazendo isso. Porque quando a vítima está se ofertando, está sofrendo, ela não está vendo ali o sofrimento, ela está vendo o bem que o sofrimento está causando. É que nem Jesus estava sofrendo na cruz. Jesus estava sofrendo escarro, pancadas, todo o sofrimento de Jesus que Jesus estava passando na cruz, na flagelação. Jesus, ele estava ali, ele não estava vendo, olhando para o sofrimento que ele estava recebendo pelas pancadas. Ele não estava olhando para as pancadas, pelas cuspiradas, né? As ofensas. Ele estava olhando para o bem que aquilo tudo estava causando, né? Futuramente nas almas, né? Estava causando as almas. Ele estava olhando o bem. Ali o sofrimento de Jesus, ele está purificando as almas, né? Então, é isso, só é permitido a pessoa, só é lícito a pessoa lutar com a justiça e jogar com a justiça com a alma que é vítima, né? Que é vítima. Então, ela aceita esses golpes, né? Então, continua. Resigna-se, a alma resigna-se na derrota e perda, sem que preste atenção às suas perdas, né? Ela se resigna, então ela não presta atenção nas perdas nem nas derrotas ou no sofrimento, senão só na glória. Ó. Senão ela só pensa só na glória, a alma vítima, só ela vai pensar só na glória de Deus, né? E ao bem do próximo, o bem que o sofrimento tá causando, né? O bem que a alma vítima está recebendo por ser vítima, ela está pensando só em dar glória a Deus e no bem que está fazendo no próximo, causando no próximo. Se eu quisesse me acalmar, tenho aqui a minha vítima.
Então Jesus diz, se ele quiser se acalmar, ele tem ali a vítima, né? Ele vai se esconder ali na vítima, e a vítima vai receber os golpes enquanto Jesus descansa, se acalma, né? Que está pronta, ó, se eu quiser se acalmar, tenho aqui a minha vítima, que está pronta a lutar e receber sobre si todo o furor da minha justiça. Então, você sendo vítima, você recebe a todo o furor da justiça divina, né? Então você está pronta, está preparada para receber isso, porque você é uma vítima, né? Vê-se que estava rogando para aplacar ao Senhor. Eu fiquei mortificada, mas amarga ao escutar isso de nosso Senhor. Então, Luísa vê, né, que estava rogando, né, vê-se que estava rogando, as pessoas lhe estavam rogando para aplacar o Senhor, então ela fica mortificada ao escutar o que Jesus diz, ela fica mortificada e amarga, né, porque ela escutou de Jesus. Continuando no livro 6, trecho 36. 26 de abril de 1904. O hábito não faz o monge. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me com o menino Jesus nos braços, rodeada de várias pessoas devotas, sacerdotes, muitos dos quais estavam atentos à vaidade, à luxúria e à moda. E parecia que dizia entre eles aquele ditado antigo: o hábito não faz o monstro. E o bendito Jesus me diz. Então, Luiz aqui se encontra fora, de certa manhã se encontra fora de si mesmo, né? E quando ela se vê fora de si mesma, ela encontra o menino Jesus nos braços. E quando ele estava nos braços, ele estava rodeado de várias pessoas devotas, né, da igreja, devota, consagrada a ele, sacerdote, muitos dos quais estavam atentos, né, eles estavam atentos às vaidades, às luxúrias, né, às modas, né, e dizia entre si, eles conversando entre si, que dizia aquele velho ditado, né? Que o, o hábito não faz o monge. E Jesus vendo isso diz, amada minha, ó, como me sinto desiludido pela glória que as criaturas me devem, e que com tanta disfarçadez me nego, e até pelo peso, pessoas que se dizem devotas. Então Jesus está falando que ele se sente muito desiludido pelas criaturas que deveria estar dando glória a ele, mas infelizmente negam, né, essa glória a ele, principalmente pelas pessoas que são consagradas a eles, que são devotas a ele, né? Então isso fere o coração de Jesus. Jesus se sente muito triste, né, com essas pessoas que que deixa Jesus de lado, né? Não quer saber de Jesus. Mesmo as pessoas que se dizem consagradas a ele, mas nega a dar glória a Deus. Então isso entristece o coração de Jesus. E eu, ao ouvir isso, disse: Querido do meu coração, recitemos três glórias ao Pai, pondo a intenção de dar toda a glória que a criatura deve à vossa divindade. Assim receberá pelo menos uma reparação. Então Luiz oferece a Jesus, chama a Jesus para orar, rezar, né? Três glórias ao Pai, para poder servir, para poder dar glória ao Pai, né? Pelas criaturas que não dão, né? E para que é, é, servisse de reparação por essas pessoas, né? Então ele vai dizer, sim, sim, recitemos,
Então recitamos junto, depois recitamos a Ave Maria. Então, além do Glória ao Pai, eles recitaram a Ave Maria junto. E Luísa diz, pondo também a intenção de dar à Rainha Mãe toda a glória que lhe deve às criaturas. Então, além de pedir dar glória ao Pai, na intenção de dar glória ao Pai, Luiz acrescenta também essas três Ave Maria para, no sentido de dar, na intenção de dar também glória à Rainha Mãe, né? Que as criaturas não davam. Ó, como era belo rezar com o bendito Jesus. Luísa rezando com Jesus, né? É uma graça muito grande rezando junto a Jesus ali do lado, né? Então Luísa diz, como era belo ver Jesus rezar. Encontrava-me tão bem que, que continuei. Então ela encontrava-se tão bem que continuou dizendo, meu amado, como gostaria de fazer a profissão de fé nas tuas mãos ao recitar juntamente contigo o credo. Então Luísa está falando para Jesus que ela gostaria de recitar a profissão de fé, que é o credo, né? Junto com Jesus. E Jesus vai e diz, o credo o recitarás sozinho, porque compete a ti. Corresponde porque a ti corresponde, não a mim. E o dirás o nome de todas as criaturas, para me dar a mais glória e a honra. Então, Luísa chama Jesus para rezar o credo. Mas Jesus fala para Luísa que o credo só compete a ela e a nós, as criaturas, é só o porquê creio em Deus Pai. A oração do credo não compete a Deus rezar, porque é para nós que tem que crer, né? Que crer em Deus, não Deus crer nele, ele é Deus, não é ele que vai crer nele, é nós que tem que crer em Deus Pai, não é ele, né? Então ele está dizendo que essa oração só compete a ela e ela iria recitar sozinha por ela e pelas criaturas para dar glória e honra a Deus, né? Então eu pus-me as minhas mãos nas suas e recitei o credo. Então Luísa vai e recita o credo por ela e por todas as criaturas. Depois disso, o bendito Jesus me disse, minha filha, parece que me sinto mais aliviado e afastado daquela nuvem negra da ingratidão humana, especialmente das devotas. Então, as orações de Luísa junto com Jesus, né, serviu para afastar a nuvem negra que estava na vista de Deus. Jesus olhava, via essas nuvens negras, né, de toda a humanidade, né, porque estava ofendendo ele. Então, serviu de reparação para limpar, tirar essa nuvem negra da vista de Deus, principalmente dos devotos. Ah, minha filha, minha filha, parece que sinto mais aliviado. Aliviou Jesus, afastada aquela nuvem negra da minha ingratidão, né? Afastou a nuvem negra da ingratidão de Cristo, da ingratidão, a ingratidão humana, especialmente dos devotos. Então, foi a nuvem negra da ingratidão humana, especialmente dos devotos. Jesus olhava para as pessoas e só via nuvem negra, né? Minha filha, a ação externa tem tanta força de penetrar no interior que forma uma veste material à alma. Então, a Jesus está falando que a ação externa, né? A ação externa, a ação visível que tem tanta força de penetrar dentro do interior da alma, né? Que forma uma veste material na alma. E a alma, quando o toca o divino, a toca não o sente, né? Então, essa veste material, quando o divino toca, a alma não o sente,
o vivo, porque tem a vestidura lamacenta, né? Porque está revestido de uma veste de bens material, coisas humanas, paixões, né? Então, o divino não consegue tocar porque esta alma está enlameada, revestindo a alma e não sentindo a vivacidade da graça, né? Então, não está laminada. Então, Deus tocando, ela não vai sentir essa vivacidade da graça de Deus nela, porque está revestida com a veste material de paixões, de pecado, de sujeira, né? Deus não consegue penetrar essa alma. A graça ou é rejeitada, então, quando a alma está assim, a graça ou é rejeitada ou fica infrutífera, né? Infrutífera. Ó, como é difícil gozar os prazeres, vestir-se de luxúria, né? Ó, como é difícil gozar os prazeres, vestir-se de luxo externamente e desprezá-lo internamente. Acontece o contrário, isto é, o amor no interior e goza do externamente nos rodeia, né? E gozar do que externamente nos rodeia. Minha filha, considera tu mesmo qual não é a dor de meu coração. Então, se colocar agora no lugar de Deus, né? Ver uma criatura dele, né? Que ele criou é, para amar e para que nós pudéssemos amar ele, glorificar ele, dar honra e glória a ele. Em vez disso, e ele querer encher a alma de bem, de graças, né? E essa alma não poder recebê-la porque está lameada, suja, né? Com a sujeira do pecado, com a luxúria, né? Tudo quanto é mal está lameada, né? De todos os tipos de vermes, né? Então, qual é a dor de ver a dor do coração de Deus, ver uma obra que ele criou dessa forma, que ele criou essa alma limpa, bela, cheia de glória, né? De esplendor, de luz. Então, é de ferir o coração de Deus, de ver a criatura dele dessa forma, toda suja, por causa do pecado, né? Por causa que não querem também amar a Deus, né? Se afastaram de Deus. Porque qual não é a dor de meu coração neste tempo, né? Principalmente neste tempo de hoje, que está mesmo com as almas estão com esse vestimento material, né? Que é essa lama senta, né? Que está nas nossas almas, né? Então, ver neste tempo, ver minha graça, como neste tempo, ver minha graça rejeitada por todo tipo de gente, né? Dói o coração ver a alma rejeitando as graças de Deus, né? Por toda classe de gente, né? Enquanto todo o meu consolo é concorrer às criaturas, socorrer as criaturas, e toda a vida das criaturas é ajudar a divina. Então, ele quer nos socorrer, né? Ele quer nos dar a ajuda divina dele e as criaturas, né? E as criaturas rejeitam, né? O socorro de Deus. Que ele diz, e as criaturas rejeitam o meu socorro e a minha ajuda. Entra tu a tomar parte de minha dor e compadece minhas amarguras. Dito isso, desapareceu, ficando toda afligida pelas penas de meu adorável Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, só resta nós aumentar a,
as nossas orações, os nossos atos nossos atos de reparação, para dar honra a Deus e glória a Deus pelas essas pessoas que não querem saber de Deus, né? Não querem dar honra e glória a Deus, se afastarem de Deus. Então, é nosso dever agora reparar, né? Essas pessoas que não querem saber de Deus. Amém? Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade de Deus para minha alma. Não é sua mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, o primeiro, ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda a reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante o dia. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Partilha do Livro do Céu, volume 6, trecho 37, 29 de abril de 1904. A vida de Deus manifesta-se nas criaturas, com as palavras, com as obras e com os sofrimentos. Mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Encontrando-me meu estado habitual, continuando meu estado habitual, me encontrei rodeada por 3 virgens, as quais, tornando-me a viva força, queria me crucificar sobre uma cruz. E eu, como não via ao bendito Jesus, temendo, punha resistência, e elas, vendo minha resistência, me disse. Então aqui Luísa se encontra em seu estado habitual. Depois ela encontra 3 virgens, nas quais pegava Luísa a força para fazer com que Luísa participasse da crucificação na cruz. E Luísa, não vendo Jesus, né? Jesus não estava ali com Luísa. Luísa teve medo e tentou a resistência, né? Não querendo participar desse sofrimento da cruz. E essas virgens vai e disse: Irmã caríssima, não temas, que não esteja nosso esposo. Deixa que te começamos a crucificar, que o Senhor, atraído pela virtude do sofrimento, virá. Nós viemos do céu, e como vimos males gravíssimos que estão por acontecer na Europa, para fazer com que, pelo menos, aconteça mais benigno, viemos fazer-te sofrer. Então, essas 3 virgens diz para Luísa que
ela não resistisse, aceitasse o sofrimento, né? Porque, porque ela veio do céu, né? Que ela porque Luísa não queria aceitar a crucificação, mas ela diz que ela, elas tinham vindo do céu para fazer essa crucificação de Luísa, porque ela estava, ia acontecer coisas gravíssimas na Europa. Então eles vieram porque viram que iria acontecer muitos males gravíssimos na Europa. Então por isso que elas vieram fazer com que Luísa sofresse para aplacar a justiça, ou ao menos diminuir um pouco dos castigos, né? Então elas pedem para Luísa que aceitasse esse sacrifício, né? Então Luísa vai e aceita, né? A ser passar pela esse sofrimento da cruz. E elas falam que Jesus não estava vindo, mas se ela aceitasse a passar por esse sofrimento, certamente, atraído pela virtude, né, do sofrimento, né, Jesus viria, né, viria a ela. Então, ela vai e continua. Enquanto isso, me transpassaram com prego as mãos, os pés, com tal crueza de dor que me sentia morrer. Agora, enquanto sofria, veio o bendito Jesus e vendo-me com severidade me disse. Então, a Luísa aceitou, né, passar pelo sofrimento da cruz. Então, as virgens pegam Luísa, crava os pregos nas mãos, nos pés de Luísa com tanta violência, né, com tanta crueldade, né, que Luísa chega a se sentir quase morrer. Então Jesus, vendo esse sofrimento, ele vem a Luísa, e quando vem, ele vem um pouco zangado, né? Porque ele não, porque que Luísa estava ali fazendo a crucificação da cruz sem a presença dele ali. Então, porque Luísa diz agora, enquanto ela sofria, né? O Jesus vem com severidade e diz: quem te ordenou que te pusesse neste sofrimento? Então Jesus pergunta logo a Luísa: então para que me serve? Para não poder nem sequer ser livre de fazer o que quero e para ser um contínuo estorvo à minha justiça? Então Jesus vem severamente enchendo Luísa de perguntas, né? Para quem ordenou que ela passasse por esse sofrimento e para que estava servindo, né? Por acaso ele não podia ter o livre, nem sequer ser livre para fazer o que ele queria, né? Para ser um contínuo estofo da justiça dele, né? Então, Luísa vai e diz no íntimo dela, no meu íntimo dizia, que quer de mim? Eu nem sequer queria, foram elas que me induziram e a tomar contra mim. Então Luísa responde a Jesus, que fala para Jesus que tinha sido as virgens, as 3 virgens que pregaram ela à força e ela nem queria, né? E elas pegaram ela à força e fizeram com que ela participasse desse sofrimento da cruz. Mas não podia falar por causa da dor. Mas ela não podia continuar a falar por causa da dor, né? Que ela estava sofrendo.
aquelas virgens vendo a severidade de nosso Senhor, mais me fazia sofrer, tirando e voltando a cravar os pregos, e me aproximava a ele, mostrando os meus sofrimentos, e enquanto mais sofria, mais parecia que o Senhor se apaziguava. Então, as virgens vendo é, nosso Senhor Jesus ali, aí quanto mais ele se aproximava, mais elas cravavam os cravos, né? Colocando e tirando os pregos em Luísa. Isso causava mais sofrimento em Luísa. E Jesus, vendo esse sofrimento, né? Porque elas mostravam a Jesus, né? Chegavam mais próximo de Jesus, ficavam martelando e tirando os pregos de Luísa. E Jesus, vendo esse sofrimento, ele se apaziguava, né? Ele se deleitava nesse sofrimento de Luísa, né? E quando o viram mais apaziguado, então quando as virgens viram ele mais apaziguado, mais calmo e quase enternecido por meu sofrimento, me deixaram e se foram. Então elas, depois de ter acalmado a Jesus, né, pelo sofrimento de Luísa, acalmou Jesus, né? E então elas vai e deixa Luísa a sós com Jesus. E então ele mesmo me assistia, sustentando e vendo-me sofrer para me reanimar, me disse. Então Jesus ficou ali cuidando de Luísa, né? E para que ela restituísse as forças dela, né? Ele vai e diz, para animar ela, ele vai e diz: minha filha, a minha vida manifesta-se nas criaturas com as palavras, com as obras e com o sofrimento, mas o que a manifesta mais claramente são os sofrimentos. Então Jesus está falando que ele vem se manifestar às criaturas pelas palavras dele, pelas obras dele e com o sofrimento. Mas entre estas três coisas, as palavras, as obras e o sofrimento, Jesus se manifesta mais vivamente, mais claramente, pelo sofrimento. É por isso que tem tanto sofrimento no mundo, né? São manifestações de Jesus em nós. Qualquer tipo de sofrimento que nós passamos, nós temos que unir os nossos sofrimentos a Jesus, reconhecer que é manifestação de Jesus purificando-nos, né? Nos chamando a estar junto com Ele, porque o sofrimento aqui não é outra coisa que purificação das nossas almas, né? Então, os sofrimentos servem para que nós possamos voltar para Deus. É chamado de Deus, é um chamado de Deus. É uma graça muito grande de Deus nos chamar de volta para Ele, purificando nossas almas, né? São manifestações de Jesus. Jesus pode chegar livremente nas criaturas com as suas palavras, né? Falando para nós, nos nossos corações, escutando a voz dele mesmo, as palavras dele mesmo em nós, pelas obras, né? O acontecimento que ele pode fazer para nos atrair a ele, mas o sofrimento é o que mais tem, né? É o que mais tem no mundo de hoje, é o sofrimento. Então são manifestações de Jesus nos chamando para voltar a Ele, né? Enquanto eu estava nisso, o confessor veio chamar-me à obediência, e em parte pelo sofrimento, em parte porque o Senhor não me deixava
não podia obedecer. Então, enquanto ela estava nesse momento com Jesus, o confessor vem, né, chamar ela à obediência de voltar ao seu estado, né? Que todos os dias Luísa tinha que vir o confessor para que ela voltasse ao estado dela normal, né? Então o confessor vem, mas Jesus não deixava, né, que ela obedecesse, né? Então ela se lamenta com Jesus e diz: Senhor, como é que o confessor está esta hora? Justo agora deve vir? Então, como é que o confessor vem nesta hora que ela estava com Jesus, né? Chamar ela à obediência, justo agora que ele tem que vir, deveria vir. E Jesus vai dizer: minha filha, deixa que fique um pouco conosco e participe também em minhas graças. Quando alguém continuamente frequenta uma casa, participa do pranto e do riso, da pobreza e da riqueza. Assim é do confessor. Não participou de suas mortificações e privações. Então, Jesus quer que o confessor também participe ali das suas graças, né? Porque ele fala que quando uma pessoa vai à casa de outra pessoa, a pessoa participa dos prantos e das alegrias, né? Das riquezas e da pobreza que há naquela casa. Então, então o confessor sempre estava ali com ela, participando das mortificações e as privações dela. Então, era justo que ele também recebesse as graças de estar junto de Jesus ali também. Agora, participa de minha presença, né? Então, era a presença de Jesus que ele queria que ele ficasse ali junto com Jesus. Então, parecia que ele participava a força divina, dizendo-lhe: a vida de Deus na alma é a esperança. Então, Jesus fala que a vida de Deus na alma é a esperança, né? E contes em ti mesmo, é assim, não. E porquanto espera, né? Tanto de divina contentes em ti mesmo, e assim como a vida divina contém potência, sabedoria, fortaleza, amor e outras coisas, assim a alma se sente regar por tanto fluxo, por quanto são as virtudes divinas. Então, é o que Jesus está falando, é que a, a esperança, né, é, a vida de Deus na alma é a esperança, né? E quando a pessoa espera, né, tanto tem a vida divina nela, né? É, e nessa vida divina contém a potência de Deus, a sabedoria, a fortaleza, o amor e outras coisas que assim a alma recebe, rega, né? Por tanto fluxo que ele fala, por tanto fluxo de virtude divina, né? Se enche de Deus pela esperança, né? Se você espera, tenha fé de esperar as coisas de Deus, você vai ter essas virtudes divinas na sua alma, né? E a vida divina cresce sempre em ti mesmo, né? Então, e quanto mais você tem, mais você cresce, mais a vida divina cresce em você. Mas se você não esperar no espiritual, e pelo espiritual participará também o corporal, a vida divina se irá consumindo até apagar-se de tudo.
Por isso, espere, espere, espere. Então, temos que saber esperar a vontade de Deus em nossas vidas. Não adianta nós passar na frente de Deus nos nossos desejos, né, na nossa vontade, colocar a nossa vontade na frente da vontade divina, não, porque não convém. Nós temos que esperar as coisas divinas, as coisas de Deus, a vontade de Deus. Esperar sempre, sempre, né? Depois, com esforço, recebi a comunhão e depois me encontrei fora de mim mesmo e vi 3 homens em forma de 3 cavalos. Então, Luísa, com muito esforço, né, recebe a comunhão e depois ela se encontra fora de si mesma e vê 3 homens em forma de 3 cavalos indo em domínio indômito que desfriando na Europa fazendo tantos estragos de sangue e parecia que queria envolver como dentro de uma rede a maior parte da Europa. Então, esses 3 homens queriam guerra, queriam revolução, matar as pessoas, queria juntar as pessoas como se junta as pessoas enrolando dentro de uma rede para destruir tudo, né? Em guerras, né? Encarnecidas, todos tremiam e todos tremiam à vista deste diabo encarnado e muito ficava destruído. Então, era as guerras que estavam para acontecer. Esses homens queriam juntar essas pessoas que estavam sofrendo, queria colocar como se colocasse dentro da rede, enrolar e jogar fora, né? Então, eles ficavam muito assustados, né? Então, muitos ficavam muito assustados com esse diabo, ela fala. Amém? Fiat, Fiat, Fiat. Deus abençoe, Fiat, Fiat.